Ajnanatimirandasya ajnananjana shalakaya Kakshurun militam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Bhagavad Gita, capítulo 6, Dhyana Yoga, verso 37 em diante. Arjuna Uvaje Hayati Shradayopito Yoga Kalita Manasa Prapya Yoga Samsiddhim Kamgatim Krishna Gachati. Arjuna pergunta: aquele que pratica yoga com fé, mas que não se consegue controlar mentalmente, que vagueia para longe do yoga, que não consegue alcançar perfeição no yoga, qual é o seu destino, ó Krishna? Aqui Arjuna está a perguntar: o que me acontecerá se tentar seguir as tuas instruções, mas não conseguir alcançar esse estado? O que acontecerá à alma daquele que pratica yoga, que está no caminho espiritual e tem fé, mas não consegue controlar o vaguear da sua mente? Arjuna pergunta ao Sr. Krishna: o que acontecerá quando uma pessoa morre assim, mesmo que faça esforço para controlar a mente, mas a mente não está equilibrada e não se está a lembrar constantemente do divino no momento da morte? O que acontecerá a esta pessoa? Arjuna estava a pensar como todas as pessoas: acho que não alcançarei a realização nesta vida. Então, o que me acontecerá se não alcançar perfeição no yoga? Ouvimos estas lindas palavras que estás a dizer, mas devido à realização exterior, pode ser muito difícil. Tentaremos o nosso melhor, mas se não conseguirmos ser bem-sucedidos, o que acontecerá no momento da nossa morte? Arjuna está a ficar muito preocupado e pergunta: se morrer agora na guerra, o que acontecerá? Não há muito tempo para alcançar esse estado. Estou aqui entre dois exércitos que estão prontos para lutar, a alvejarem-se mutuamente. E estás a falar tanto. Poderá ser difícil. Se eu começar a meditar aqui, com certeza que me atirarão setas. Os Kauravas dirão: olhem para este, matem-no. Arjuna está já a criar tudo isto na sua mente. No início do capítulo 1, vemos como tem esta imagem na mente acerca do que aconteceria aos seus ancestrais e como seriam todos condenados a algures no inferno. E criou todas estas imagens de não lutar na sua mente. Agora está a perguntar: como posso praticar todas estas técnicas espirituais que me estás a ensinar num tão curto espaço de tempo? E como conseguir alcançar o objetivo? O anseio estava lá, mas estava a pensar no que lhe aconteceria. Na verdade, é maravilhoso ver este estado em que se encontra, o estado em que todos na vida colocam estas questões. Por exemplo, quando um professor ou professora de Atma Kriya Yoga está a ensinar Atma Kriya Yoga aos seus alunos, eles veem todos os exercícios e depois a mente começa a pensar: oh meu Deus, terei tempo para fazer toda esta prática? O dia é demasiado curto para tudo isto. Se fizer todas estas práticas à noite, depressa chegará o dia seguinte. Aqui, Arjuna está a perguntar a Krishna: o que acontecerá se alguém tiver praticado, mas ainda não tiver chegado a esse estado de realização? O que acontecerá se não tiver controle sobre a mente, mas ainda assim tiver fé, o que significa que terá dado o seu melhor? A pessoa em fé, porque recebeu Diksha, recebeu a instrução do Guru, do Mestre, o que acontecerá a esta pessoa no momento da morte e após a morte? Capítulo 6, verso 38. Kajinobhaya vivrashta chena brahmiva nashati apratishto mahabhavo vimudo brahmanapati. Não perderá ele, ó poderosamente armado, esta vida de atividade humana e consciência de Brahma, à qual aspira, e perdendo-se de ambas parece como uma nuvem que se dissolve? Ai, ai, ai. Imaginem o estado de Arjuna. Vejam o que já está a criar na sua mente.
é catastrófico, é apocalíptico. Arjuna quer entender o que aconteceria no momento da morte ao Bhakta, ao devoto, que tenha cumprido o seu dever com total fé e amor, fazendo o que tinha a fazer, sem estar apegado ao fruto das suas ações, mas que, no entanto, se tenha desviado da sua prática. Arjuna também queria saber o que aconteceria àquele que recebeu Diksha de um guru, mas que não a usou de forma apropriada durante a sua vida. Aquele que deixa o caminho espiritual devido a apegos mundanos, mesmo que tenha o sentimento profundo de que Deus o guiou no caminho espiritual e conduziu ao seu guru, afastou-se e não praticou, não fez uso da bênção que recebeu. Quando alguém recebe Diksha, na vida é uma bênção, mas o que acontece se mesmo no momento da morte, este deixa de focar a mente no Guru e em Deus? Parece como uma nuvem que se dissolve. Quando as nuvens estão juntas, parecem muito poderosas, prontas a lançar raios e explodir numa tempestade. Ao passo que, quando uma pequena nuvem se separa do grupo e fica só, torna-se fraca e depois, de algum tempo, dissolve-se e desaparece. Isto é semelhante ao que acontece quando alguém deixa o caminho espiritual, estando privado tanto do céu após a morte como da realização de Deus enquanto vive. Este Bhakta perde-se e sofre uma queda espiritual. Aqui a mente de Arjuna está a pensar: se não ouvir o que Krishna está a dizer, se não levantar o meu arco e lutar, provavelmente estarei condenado. Deixa-me perguntar-lhe, talvez ele tenha uma solução alternativa. Capítulo 6, verso 39. Etane samshayam krishna jetum harasi asheshata twadanya samshayasyasya shetanai upapadyate. Ó Krishna, por favor, dissipa completamente esta dúvida sem deixar nenhum resíduo, pois não existe mais ninguém além de ti capaz de destruir esta dúvida. Ó Krishna, por favor, dissipa completamente esta dúvida sem deixar nenhum resíduo. Aqui, Arjuna está a mostrar a sua vontade de se entregar completamente ao Sr. Krishna. Está a pedir a Krishna: dissipa toda a minha ignorância, dissipa até ao estado em que já não restem mais dúvidas, de modo a que não fique nenhum resíduo. Lava-me e deixa-me completamente limpo. É como quando tem manteiga numa tigela. Mesmo que lavem a tigela, se puserem a mão nela, conseguem sentir algum resíduo. Ainda conseguem sentir a gordura. Arjuna diz: Krishna, lava-me completamente e deixa-me limpo. Não há mais ninguém que o consiga fazer além de ti. Ele estava bem consciente de que Krishna era o Senhor Supremo, o próprio Narayana. Tinha percebido que a vida após a morte era um mistério e que não fazia ideia do que aconteceria após a morte. Não existe mais ninguém além de ti que consiga destruir esta dúvida. Mesmo que as pessoas falem acerca da morte usando todo o tipo de argumentos, todo o tipo de raciocínios, não conseguem remover o efeito do karma. É por isso que Arjuna diz: Ó Krishna, mais ninguém consegue fazer isso. Os devas estão ocupados com as suas próprias coisas. Podem dar certas dádivas, mas não conseguem limpar completamente o karma, para que não fique nenhum resíduo de karma passado e presente. Arjuna diz ao Sr. Krishna: Tu és a personificação completa do conhecimento secreto que me deste. És o único Senhor deste universo. Arjuna estava completamente consciente de que Krishna era o mais sublime, o mais maravilhoso, para além de tudo. Ele era o próprio Deus. Ele diz: Tu és o Senhor Supremo, o Supremo Compassivo. Quem mais me pode purificar? Quem mais consegue revelar tamanho mistério? Estou a pedir-te humildemente, estou a rezar-te humildemente. Senhor, revelador desta verdade, por favor, destrói esta dúvida. Elimina completamente esta dúvida da minha mente. Não o consigo fazer sozinho. Se tivesse tempo, poderia praticar o que me ensinaste agora mesmo.
Mas não tenho muito tempo, senhor. Se me sentar agora a praticar meditação, a guerra durará mais. Então entrego-me completamente. Atiro-me aos teus pés. Purifica-me. Elimina esta dúvida. O Sr. Krishna responde a Arjuna. Sim, percebo a tua dúvida. Estás agarrado a ela e é por isso que me estou a repetir. Tudo aquilo que estou a dizer agora é tudo a mesma coisa. Vejo o teu empenho, estás a querer ouvir e estás absorto no que te estou a dizer, mas também quero que te esforces. Capítulo 6, verso 40. Shri Bhagavan Bhaje Partana Bhyana Mutra Vinashastasya Viyate Nai Kalyana Krut Kashid Durgatim Tatagashati. O Senhor disse: Ó Arjuna, nem nesta vida nem futuramente haverá destruição para ele. Para alguém que praticou bem, ó amado, nunca vem um infortúnio. O Senhor Misericordioso, o Senhor do Universo, responde a Arjuna. Ó Arjuna, nem nesta vida nem futuramente haverá destruição para ele. Conseguem ver quão maravilhoso e misericordioso ele é? Nunca alguém que praticou bem, ó amado, se verá em infortúnio ou encontrará um destino trágico. Arjuna está a preocupar-se. Se não fizer o meu dever, perderei todo o meu bom punha ou a oportunidade de avançar? Bhagavan Krishna responde que não se cai, não importa para que seus ou loucas se vá, nunca se cai. A pessoa seguirá sempre em frente. Tal é o estado de um bhakta que continua sempre na sua jornada espiritual. Onde quer que habite, onde quer que se encontre, depois da morte, continua a avançar firmemente em direção à realização de Deus. É uma continuação. Mesmo que tenha começado a praticar, mas ainda não tenha alcançado este estado, acerca do qual o Sr. Krishna falou, não perdem nada. Mesmo que morram e na hora da morte não se tenham lembrado dos nomes divinos, nem tenham a concentração através da meditação, para sair conscientemente do corpo, como ele explicou antes, não perdem nada. Encarnam noutras esferas, noutros lokas, e se não avançarem para outros lokas, nascerão outra vez na Terra. Encontrar-se-ão sempre onde terminaram na vida anterior e avançarão a partir daí. Aqueles que estão no caminho espiritual, que acumularam bom punha, que fizeram coisas boas para merecerem ter nascido na Terra, que têm na vida a graça de ansiar por Deus, a graça de ouvir como o alcançar, a graça de receber a bênção da Shaktipat, com a qual Mahavatar Babaji disse que conseguirão alcançar a realização de Deus, nunca são privados de nada. Aquele que tem a graça de o servir, de pensar nele, de o amar, receberão a realização de Deus na vida seguinte ou irão para outras dimensões. E na sua vida seguinte, devido ao seu bom punha desta vida, nascerão usufruindo de ambas, da existência mundana e da vida espiritual. Serão livres, terão tudo. Deus providenciará tudo para eles. Não serão privados de nenhumas dádivas do divino ou da realização de Deus. Deus irá guiá-los até aos pés do Guru e, através do Guru, lembrar-se-ão de novo do caminho espiritual. Nunca alguém que praticou bem ou amado entra em aflição. A prática não desaparece. A vida muda, mudam de um corpo para o outro, mas não perdem. Não estão condenados. O bem que tiverem feito nesta vida continuará na vida seguinte, até terem a total realização de Deus, até que o alcancem completamente. Não é maravilhoso? Não perdem nada quando amam Deus, apenas continuam a crescer como estão a crescer agora. Capítulo 6, verso 41. Prapya punya krutam lokam urshitva shashvati sama shujinam shrimatam ge yoga vrashto bijayate.
Tendo alcançado o reino dos justos e habitado ali por longos anos, aquele que se afastou do yoga nasce de novo na casa dos puros e prósperos. Os devotos, os bhaktas, que receberam a graça de seguir o caminho da devoção, meditação e Atma Kriya Yoga, mas cujas mentes continuam inquietas, vão embora. O que lhes acontecerá? Aqui, mais uma vez, o Sr. Krishna diz que se as pessoas receberam a graça e a abandonaram-se por qualquer motivo, deixaram o caminho espiritual e caíram, encarnarão muitas vezes neste plano para que se possam purificar. Muitas pessoas que iniciam o caminho espiritual estão ainda tão apegadas ao mundo exterior que acham difícil seguir um guru. No início dizem sim, sim, sim. Mais tarde fogem discretamente, vão-se embora e depois acabou. Ou ainda mais terrível do que isso, vão e dizem muitas coisas más acerca do guru. Krishna diz, não importa. Alcançou o reino dos justos e morou lá por muitos anos. Krishna diz que aquele que avançou em direção à consciência de Deus, que rezou ao Senhor, que amou o Senhor, mas que, no entanto, não alcançou a unidade, não viu a unidade com Ele, não realizou o Self absoluto no interior do seu próprio Self. Desfrutará noutro estado mais elevado, habitará em outros lokas e aí desfrutará por longos anos. Digamos que um Bhakta veio para a Terra, nesta vida, e tentou dar o seu melhor a cantar a glória do Senhor, mas que a sua voz não era boa. Então, nascerá noutro ritmo mais elevado e aí a deusa Sarasvati irá ensiná-lo a treinar a sua voz e depois voltará a nascer com um dom especial que lhe permitirá cantar maravilhosamente. Porque é que vêem pessoas a nascer com determinados dons devido à sua vida passada. São enviados de novo, não para entreter os ouvidos humanos, mas para louvar a Deus, para cantar a glória do Senhor. E nesta vida, se não fizerem isso, nascerão de novo. E na sua vida seguinte terão a graça de louvar a Deus, de o alcançar. Aqui dei um exemplo, mas há muitos mais exemplos de almas realizadas. Krishna diz que o meio envolvente, o meio ambiente, são muito importantes. O meio envolvente cria um efeito nas pessoas. Mesmo que as pessoas possuam a graça, esta pode ficar dormente nos seus corações. No fundo, as pessoas têm um sentimento. Sinto-me incompleto. Contudo, devido ao ambiente, devido àquilo que as rodeia, devido às atividades da mente, só se sentem atraídas para a realidade exterior, são tentadas e controladas pela realidade exterior e assim não têm a graça de encontrar o seu caminho nesta vida. No entanto, através da graça que receberam, através do punya que acumularam, nascem de novo na Terra em famílias espirituais que irão contribuir para o seu crescimento espiritual. Nascerão de novo na casa dos puros e prósperos. Nada lhes faltará. A partir disto se mostra que, mesmo que se tenham afastado do yoga, não vão para o inferno, nem nascem em espécies inferiores porque fizeram o seu melhor. Isto significa que aqueles que fazem o seu melhor nunca perdem. Desfrutam em regiões celestiais por longos anos e nascem de novo na Terra para continuar o seu avanço espiritual. Capítulo 6, verso 42. Ataba yoginam eba kule bhavati dimatam etadi durlabhatram loke janmayadi drusham. Ou pode nascer na família de um yogi inteligente. Na verdade, é raro obter um tal nascimento neste mundo. Aqui o Senhor Misericordioso diz que um homem sem apegos vai nascer na família de um yogi inteligente. Os filhos daqueles que praticam a espiritualidade são almas elevadas. Devido à vossa prática, tornam-se um feixe de luz. Devido ao vosso anseio pelo divino, os vossos filhos são grandes almas que encarnam através de vocês. Escolheram nascer por meio de vocês para que o seu avanço espiritual possa continuar. Na verdade, é raro obter um tal nascimento neste mundo.
Muitos nascem e ficam apegados ao mundo, mas quantos nascem numa família onde são impulsionados para o caminho espiritual? Krishna também está a falar acerca dos vossos filhos. Se são espirituais e dão aos vossos filhos uma boa educação espiritual, isto ajuda-os a avançar em direção à realização de Deus. Esta educação espiritual proporciona o avanço da alma. Nestes 2 versos, Krishna diz a Arjuna que estas almas nascem de novo neste mundo, mesmo que tenham desfrutado de reinos celestiais divinos. Aí não conseguem avançar para outros estados mais elevados. Então nascem de novo neste mundo, porque apenas neste mundo pode ser alcançada a unidade com o divino. Aqueles que nascem na família de yogis, bhaktas e devotos vêem-se colocados desde o início ao serviço do Senhor. Desde o início ouvem e entoam os nomes divinos. Isto é uma grande bênção. O Sr. Krishna enfatiza que é uma oportunidade muito rara entregar-se ao Guru. Em tal nascimento, quando encontram o vosso Satguru, façam tudo para não o deixar. No verso 40, o Sr. Krishna diz que nunca perdem nada. Krishna fala acerca da glória e da grandeza de alcançar os pés de lótus do Mestre. Diz que receber conselhos do Mestre e servir o Mestre é uma oportunidade muito rara. É raro obter um tal nascimento. Não se consegue estimar o grande valor de tal nascimento. Capítulo 6, verso 43. Tatratam buddhi samyogam labhate purvadekam yatate jatato bhuya samsidau kurunandana. Aí, ele recupera o estado mental de união com o divino que tinha alcançado na sua vida anterior e assim esforça-se novamente pela perfeição, ó Arjuna. É que Krishna está a falar para o próprio Arjuna, para mais ninguém. Está a lembrar a Arjuna: dá o teu melhor. Esta oportunidade que te estou a dar agora, este estado mental de união com o divino, que estás a experienciar agora enquanto estou aqui à tua frente e me estás a ouvir, é devido a muitas vidas. Lembram-se de quando o Sr. Krishna está a lembrar Arjuna das suas vidas passadas enquanto Nara e Narayana, no capítulo 4, verso 5. Krishna diz: estivemos juntos em muitas vidas e devido a esse punya, aqui estou eu, o Senhor dos Universos, manifestado nesta forma à tua frente. Então realiza o teu self, procura essa perfeição, busca essa união com o divino. Os devotos que nascem numa família que os ajuda a avançarem em direção à perfeição, em direção a Deus, retiram-se naturalmente dos prazeres do mundo e alcançam novamente o nível de conhecimento que alcançaram em vidas anteriores. Isto é verdade para todos vocês. É devido ao vosso bom punya de vidas anteriores que encontraram o vosso caminho espiritual, que encontraram o lugar onde pertencem e que receberam a graça dos mestres. Capítulo 6, verso 44. Purvabhyasanetena variyate yavashopisa jijnasurapi yogasya shabda brahmati bhartate. Devido a essa prática anterior, ele é irresistivelmente levado adiante. Aquele que procura o conhecimento do yoga vai para além do alcance dos Vedas e dos Upanishads. Aquele que nasce numa família orientada espiritualmente é levado a servir Deus, é levado a Deus devido às suas vidas passadas. Nesta vida, através do sadhana, seguindo as palavras do Mestre, aquele que tem fé na sua prática, que tem fé em Deus, transcende os prazeres deste mundo, assim como do próximo, e devido aos frutos do seu bom punya passado, continua a praticar e a avançar no caminho da iluminação. Eleva-se no verdadeiro conhecimento do yoga e vai para além do alcance dos Vedas e Upanishads. Eles vão para além do alcance dos Vedas e dos Upanishads. Isto significa que, numa vida passada, estabeleceram uma fundação védica, praticaram os preceitos védicos e como fazer isto e como fazer aquilo.
Contudo, continuam de vida em vida e se anseiam pelo divino, elevam-se mesmo acima de tal fundação, e o que está para além dessa fundação é a suprema realidade final, a realização do Self, a realização de Deus, alcançar a visão divina do Senhor no seu interior. Capítulo 6, verso 45. Prayatmanastu yogi samshuddha kilbisha anekajama samsidas tatoyati parangatim. Mas o yogi, esforçando-se com diligência, purificado do pecado, aperfeiçoando-se através de muitas vidas, alcança o objetivo mais elevado. Novamente, o Sr. Krishna repete a mesma coisa: realizar Deus, a realidade suprema, realizar Narayana, realizar Krishna, é o objetivo que têm de alcançar. Este é o estado supremo onde podem dizer, como Cristo diz na Bíblia: eu e o Pai somos um. Ver o Pai em si próprio não há diferença, também diz: quem viu o Filho, viu o Pai. Ninguém viu Deus, mas aquele que viu o Filho, viu o Pai, porque o Filho é um reflexo direto do Pai. Aqui Krishna diz também que um verdadeiro yogi, esforçando-se com diligência, com paixão, com entusiasmo, purifica-se do pecado, alcança a meta suprema, a morada eterna e a paz suprema. Este é o maior yogi. Isto é o que Cristo ensina quando diz: ninguém chega ao Pai sem ser através de mim. Aqui não se refere a Deus como tendo um corpo físico, diz que primeiro têm de se tornar grandes yogis, têm de perceber a filiação com Deus. Apenas então Deus se revelará. Quando percebem esta filiação, tornam-se na consciência crística. Então todos os portões, todas as portas se abrem, tornam-se grandes yogis. E uma vez que tenham alcançado o estado de um grande yogi, tudo fica claro. Então não há diferença entre o Pai e o Filho, porque o Pai habita no Filho e o Filho habita no Pai. Isso é o que Krishna tem dito ao longo deste capítulo. Sou a super-alma, moro continuamente no vosso interior e vocês moram continuamente em mim. Eu estou em vocês e vocês estão em mim. Não há diferença. Vejo-vos como eu próprio, vejo-vos como Krishna. Devem também ver-se como Krishna e ver toda a criação como Krishna. Capítulo 6, verso 46. Tapasvi vyodiko yogi jnani vyopi matodika karmi vyajejadiko yogi tasmad yogi babachuna. O yogi é maior do que os ascetas, maior do que os homens de conhecimento, maior do que os homens de obras. Torna-te, então, o yogi, ó Arjuna. Neste contexto, temos de nos lembrar que, até agora, o Sr. Krishna diz que existem apenas duas formas de yoga: Jnana Yoga, o caminho do conhecimento, e Karma Yoga, o caminho da ação. Krishna ainda não falou do Bhakti Yoga, falará dele mais tarde. Não há grande diferença entre Bhakti Yoga e Karma Yoga. Anteriormente vimos que existe Bhakti, a entrega, no Karma Yoga. Mais tarde verão que Krishna irá explicar como o Karma Yoga é transformado em Bhakti Yoga. Aqui Krishna realça que os ascetas, tal como os homens de conhecimento, têm certas motivações, determinados objetivos. Os ascetas praticam o ascetismo para aperfeiçoar certas coisas em si próprio. Os homens de conhecimento são muito apegados às escrituras e executam diligentemente todas as práticas e sacrifícios, mas com rigidez e tensão. Têm mentes muito ativas, não têm imparcialidade e equanimidade. Devido aos seus objetivos, não alcançam o estado mais elevado de entrega completa, não são verdadeiros yogis. O yogi que renunciou completamente aos prazeres do mundo tem autocontrolo e resistência. O Sr. Krishna diz a Arjuna: torna-te um yogi.
fica acima de tudo, percepciona. O yogi é superior aos homens de obras que realizam ações motivados pelo seu próprio interesse. Os ascetas, os homens do conhecimento, os conhecedores, eu não diria inteligentes, mas conhecedores, e aqueles que executam as suas ações com um certo objetivo, mesmo que o objetivo seja alcançar o céu ou a realização, não são verdadeiros yogis porque não veem esta igualdade, não percepcionam a consciência de Deus. Ainda veem a limitação e estão muito conscientes dessa limitação. Mas um verdadeiro yogi alcança esta unidade e percepciona o Pai no Filho e o Filho no Pai. Não percepciona diferença alguma. Este é um verdadeiro yogi, este é um Mahayogi. Cristo é um Mahayogi. Cristo encarnou como o Yogi Supremo. Capítulo 6, verso 47. Yoginam api savesham madgatanantaratmanana shradadavan bhajate yomam same yuktatamo mata. De todos os yogis, aquele que com todo o seu self interior entregue a mim, tem por mim amor e fé, considero-o mais unido a mim em yoga. Aquele que com todo o seu self interior é entregue a mim. Aqui o Sr. Krishna está a louvar o Bhakta completamente entregue ao caminho espiritual. Tal Bhakta é um verdadeiro yogi. Um verdadeiro yogi tem completa crença na existência de Deus, nos seus avatares e nos seus servos, os santos. Está sempre empenhado em ouvir a glória do Senhor, tem uma fé firme e é totalmente inabalável. Aquele que realizou completamente o Senhor como o Ser Supremo, o depositário de toda a virtude, todo-poderoso, todo misericordioso, o objeto mais elevado do amor, desenvolve amor exclusivamente por ele. A sua mente e intelecto estão exclusivamente focadas no Supremo Narayana Krishna. Não há traço de dúvida, então recebe a maior e mais elevada bênção. O Senhor revela-se e atrai-o para ele. Considero-o o mais unido a mim. Se a pessoa tem esse amor dentro de si, o Senhor automaticamente atrará a si. Arjuna pergunta anteriormente: o que acontecerá quando eu morrer? Krishna diz: aquele que tem completo amor, que não está apegado a nada, que não tem ódio ou medo, que se ergueu acima da dualidade e vê o Senhor, é reconhecido como um yogi supremo. Este Supremo é o próprio Senhor. Percepciona a unidade com o Senhor e torna-se um com o Senhor. Funde-se com o Senhor. Percepciona a unidade com o Senhor e torna-se um com o Senhor. Funde-se com o Senhor. Contudo, só se funde com o Senhor quando Ele quiser. Apenas com tal nível de espiritualidade é possível fundir-se com Ele. Lembram-se da história de Barbarika, no capítulo 4, verso 31? Depois de Barbarika se ter rido do orgulho dos Pandavas e revelado o que tinha visto na guerra, disse ao Sr. Krishna: curvar-me-ei perante ti agora mesmo, mas só tenho a minha cabeça. Posso, por favor, fazer um pedido? Meu Senhor, quando mostraste a Arjuna a tua Virat Swarupa, a tua forma cósmica, mostraste-lhe o próprio Narayana. Eu vi-o, e houve um momento em que mostraste a Arjuna a tua Chaturbhuja Swarupa, a tua forma de 4 braços. Adorava ver essa forma divina de novo. O Senhor ficou tão feliz por ouvir que este grande devoto tinha um amor tão exclusivo dentro dele, que naquele momento apareceu na sua forma Chaturbhuja, com os seus 4 braços. Não era Krishna, era Mahavishnu em frente dele, Narayana na sua Swarupa. Naquele instante, a cabeça de Barbarika transformou-se em luz e fundiu-se no coração de Narayana. Tal como Barbarika, tem de estar constantemente com a mente e o intelecto focados no Senhor dia e noite.
Ele é o amante supremo. Ele é a encarnação da incomparável beatitude transcendental. Precisou desviar o amor do exterior e tornar-se absorto no seu amor. Deixem o vosso coração unir-se ao coração deste ser supremo, deste Narayana Krishna. Não existe mais ninguém para além dele. Só ele existe dentro do vosso coração, como a mãe, cujo coração está para sempre a fluir afeição pelo seu filho. Ela encontra sempre uma nova alegria dentro dela quando a criança faz alguma coisa. Oh, hoje sorri um pouco mais. Mesmo que todos os dias a criança sorria, a mãe encontra novas coisas todos os dias e fica feliz. Dia e noite, esta mãe olha para o filho, tal como esta mãe que é incomparável, incompreensível, que é um oceano de amor, com tamanho amor no coração. Está o Senhor constantemente a ansiar pelo seu devoto e continuamente olha e encontra novas alegrias quando o amamos. A sua glória suprema e o seu infinito amor estão a chamar por todos, lembrando a todos que têm de se tornar num Mahayogi, têm de se tornar como ele e amar como ele ama. Ele está a pedir-nos: deixem este amor despertar, amem como eu vos amo, assim como estou entregue a vocês. Antes estávamos a cantar Jiv Jago. Percepcionem este amor e despertem. Aqui termina o 6º capítulo do Srimad Bhagavad Gita.